E se o instrumento mais crítico de um avião comercial não fosse o motor, não fosse o computador de voo e não fosse nem o sistema de navegação, e se fosse um tubo de metal do tamanho de um lápis? Porque tem um componente que está em todo avião que você já embarcou, exposto do lado de fora da fuselagem, enfrentando temperaturas de 55 graus negativos e velocidades próximas à do som, e cuja única função é medir uma coisa: a velocidade do ar. Parece simples, parece redundante, parece o tipo de coisa que não poderia sozinha derrubar um avião. Em junho de 2009, um Airbus A330 da Air France, com 228 pessoas a bordo, desapareceu sobre o Atlântico. Levou 2 anos para encontrar os destroços no fundo do oceano, e quando os investigadores reconstruíram os últimos 4 minutos daquele voo, o que encontraram foi perturbador. O avião estava intacto, os motores funcionando, os sistemas operando e a tripulação voando às cegas, porque 3 tubos do tamanho de um lápis haviam congelado ao mesmo tempo. Virou tragédia, virou investigação, virou mudança de regulamentação. Mas o que quase ninguém percebeu é que por trás desse tubo simples existe um princípio de física que pilota cada avião comercial do mundo e cuja falha cria um problema que nenhum computador consegue resolver sozinho. Então pensa comigo, e se o tubo de Pitot for a prova de que os sistemas mais críticos nem sempre são os mais visíveis? Para entender o que é o tubo de Pitot, você precisa primeiro entender por que a velocidade do ar importa mais do que qualquer outra medição em um avião. Um avião não voa porque os motores empurram para frente. Voa porque as asas geram sustentação, e a sustentação depende diretamente da velocidade com que o ar passa sobre a superfície da asa. Abaixo de uma certa velocidade, chamada de velocidade de stall, o fluxo de ar sobre a asa se torna turbulento e a sustentação colapsa. O avião para de voar. Não importa quantos motores estejam funcionando, não importa o que o piloto faça com os controles. Abaixo dessa velocidade, a física não negocia. Acima de outra velocidade, chamada de velocidade máxima de operação, as forças aerodinâmicas sobre a estrutura excedem os limites do projeto. O avião pode se desintegrar. O piloto precisa voar dentro dessa faixa o tempo todo, e para saber onde está dentro dessa faixa, ele precisa saber a velocidade do ar. Não a velocidade sobre o solo, a velocidade em relação ao ar ao redor do avião. Esses dois números podem ser completamente diferentes. Um avião voando a 900 km por hora sobre o solo contra um vento de frente de 200 km por hora tem velocidade aerodinâmica de 1100. O que importa para as asas é o segundo número, não o primeiro, e o único instrumento capaz de medir esse número diretamente é o tubo de Pitot. Henri Pitot era um engenheiro e hidrólogo francês que em 1732 estava tentando resolver um problema completamente diferente. Ele queria medir a velocidade da água no rio Sena. Não a velocidade superficial, mas a velocidade em diferentes profundidades, que variava de forma que os instrumentos da época não conseguiam capturar. Pitot desenvolveu um tubo em forma de L, com uma abertura voltada diretamente para a corrente. A água que entrava pela abertura criava pressão dentro do tubo proporcional à sua velocidade. Medindo essa pressão, ele conseguia calcular a velocidade do fluxo. O princípio era baseado em algo que Bernoulli havia formalizado matematicamente alguns anos antes, a relação entre a velocidade de um fluido e a pressão que ele exerce. Quando um fluido em movimento encontra uma abertura perpendicular ao seu fluxo, ele desacelera e converte energia cinética em pressão. Quanto mais rápido o fluido, maior a pressão gerada. 150 anos depois, engenheiros aeronáuticos perceberam que o mesmo princípio que Pitot usou para medir a velocidade da água no Sena podia ser usado para medir a velocidade do ar ao redor de um avião. O tubo de Pitot nasceu como instrumento de medição de rios. Acabou se tornando o sensor mais crítico da aviação comercial. O funcionamento é elegante na sua simplicidade. O tubo aponta diretamente para o fluxo de ar, com uma abertura frontal por onde o ar entra e desacelera completamente, criando o que os engenheiros chamam de pressão de estagnação. O tubo também tem aberturas laterais que medem a pressão estática do ar ao redor, sem a componente de velocidade. A diferença entre essas duas pressões, a pressão de estagnação menos a pressão estática,
é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade do ar. Um computador converte essa diferença de pressão em um número que aparece no velocímetro do piloto em tempo real, atualizado continuamente. Simples, direto, baseado em física fundamental que não muda. Mas existe uma condição específica que transforma esse sistema elegante em vulnerabilidade crítica: gelo. A 35.000 pés de altitude, a temperatura do ar pode chegar a menos 60 graus. A essa temperatura, qualquer umidade presente no ar congela instantaneamente sobre qualquer superfície fria que encontrar, incluindo a abertura de um tubo de pitó. Se a abertura congela, o ar para de entrar. A pressão de estagnação dentro do tubo congela no último valor medido antes do bloqueio, ou cai para zero, dependendo de como o gelo se forma. A diferença de pressão que o computador usa para calcular a velocidade deixa de refletir a realidade. O velocímetro mostra um número, mas esse número não é mais a velocidade real do avião. Os aviões modernos sabem disso, por isso os tubos de pitó têm resistências elétricas embutidas, que os mantêm aquecidos durante o voo, impedindo a formação de gelo. Mas aqui está onde o problema do voo Air France 447 começa. Se você está gostando, se inscreve no Mega Engenharia agora. Um clique e a gente continua. Na madrugada de 1º de junho de 2009, o voo EF447 estava cruzando o Atlântico a 35.000 pés, quando entrou em uma região de tempestade severa. Dentro das nuvens de tempestade, a essa altitude, existem cristais de gelo em suspensão, não gotículas de água, cristais sólidos. Os sistemas de aquecimento dos tubos de pitó foram projetados para lidar com gelo que se forma pelo congelamento de gotículas de água. Cristais de gelo em suspensão se comportam de forma diferente. Em certas condições, eles podem se acumular dentro do tubo de forma que o aquecimento não é suficiente para eliminá-los, antes que o bloqueio se complete. Os 3 tubos de pitó do EF447 bloquearam em sequência rápida. Os computadores de voo perderam a leitura de velocidade confiável. Quando as leituras dos 3 tubos divergem além de uma certa margem, o sistema entende que não pode confiar em nenhuma delas e desconecta o piloto automático. Às 2h10 da manhã, sobre o Atlântico, a 6 horas de qualquer costa, o piloto automático desligou e uma mensagem apareceu nos displays. Os pilotos assumiram os controles manuais de um avião que não estava mais dizendo qual era sua velocidade. O que aconteceu nos 4 minutos seguintes foi reconstruído pelos investigadores a partir dos dados do gravador de voo e é uma das análises mais perturbadoras da história da aviação. Os pilotos estavam voando sem velocímetro confiável, em plena noite, dentro de turbulência severa a 35.000 pés. Sem velocidade confiável, os procedimentos de emergência instruem os pilotos a manter uma atitude específica do avião em relação ao horizonte e uma potência específica dos motores, valores que, naquelas condições, deveriam manter o avião dentro da faixa segura de velocidade. Mas sob estresse extremo, com instrumentos contraditórios e alertas simultâneos, um dos pilotos puxou o manche para cima. Puxar o manche para cima aumenta o ângulo de ataque da asa, a inclinação com que ela corta o ar. Até certo ponto, isso aumenta a sustentação. Além desse ponto, o fluxo de ar sobre a asa se torna turbulento e a sustentação colapsa. O avião entrou em stall. Um Airbus A330 pesa 230 toneladas. A essa altitude, em stall completo, ele começou a cair, não em mergulho controlado, em queda com o nariz levemente levantado, descendo a velocidades verticais que os investigadores calcularam em mais de 3.000 metros por minuto. Em 3 minutos e 30 segundos, o avião desceu de 35.000 pés para o oceano. Os sistemas de alerta de stall funcionaram durante toda a queda. O som estava tocando na cabine, mas em certas configurações de instrumento, o alerta silenciava quando as leituras de velocidade atingiam determinados valores, criando uma situação em que o som aparecia e desaparecia, de forma que os pilotos não conseguiram interpretar corretamente sob aquelas condições. 228 pessoas, 4 minutos, 3 tubos do tamanho de um lápis. A investigação do EF447 levou 3 anos e mudou a aviação de formas que ainda estão sendo implementadas hoje.
Os tubos de pitó do modelo instalado no EF447 foram substituídos em toda a frota mundial por versões com melhor resistência a cristais de gelo. Não porque o modelo anterior era ruim, mas porque a investigação identificou que aquela combinação específica de temperatura, altitude e tipo de cristal criava uma condição que o projeto original não havia antecipado suficientemente. Os procedimentos de treinamento para perda de velocidade foram completamente revisados. Descobriu-se que pilotos modernos, acostumados a operar aeronaves altamente automatizadas, podiam perder a intuição de voo manual em situações de emergência extrema. O treinamento de recuperação de stall em altitude, que havia sido reduzido ao longo dos anos à medida que os sistemas automatizados se tornaram mais confiáveis, voltou a ser obrigatório. E os fabricantes de aeronaves começaram a revisar a forma como múltiplas leituras discordantes de velocidade são apresentadas aos pilotos, para tornar a situação mais imediatamente legível sob estresse. Cada uma dessas mudanças existe porque 228 pessoas encontraram o limite que os engenheiros não haviam calculado completamente ainda. Hoje, os aviões mais modernos têm sistemas alternativos de medição de velocidade que entram em operação quando os tubos de pitô falham. Sistemas baseados em GPS que estimam a velocidade aerodinâmica a partir da velocidade sobre o solo e dos dados de vento. Sistemas de pressão diferencial com geometrias de entrada diferentes, menos suscetíveis ao mesmo tipo de bloqueio. A redundância não é paranoia, é a resposta honesta da engenharia para o fato de que qualquer sistema individual pode falhar de formas que não foram previstas no projeto. Mas nenhuma redundância elimina completamente o risco. Ela apenas distribui o risco por mais camadas, tornando a probabilidade de falha simultânea de todas elas cada vez menor. O tubo de pitô ainda está em todo avião comercial que existe, ainda aponta para o ar, ainda mede a mesma diferença de pressão que Henri Pitot usou para medir a velocidade de um rio em 1732. A física não mudou, o que mudou foi o entendimento de como ela falha. No fim, o voo AF447 não foi derrubado por uma tempestade, não foi derrubado por falha mecânica catastrófica, foi derrubado pela combinação de um sensor bloqueado, procedimentos que não cobriam aquela situação específica e uma cadeia de decisões tomadas sob estresse extremo em 4 minutos no escuro sobre o Atlântico. E a distância entre aquele voo e os que vieram depois não é tecnologia nova, é o conhecimento do que aquele voo ensinou incorporado em cada tubo de pitô substituído, em cada hora de treinamento adicionada, em cada revisão de procedimento publicada. Essa é a engenharia depois da tragédia. Não mais rápida, não mais barata, mais honesta sobre o que não sabia. Se esse vídeo te surpreendeu, deixa nos comentários o que mais te chamou a atenção. A gente lê tudo. E se você ainda não está inscrito no Mega Engenharia, inscreve agora. Toda semana tem um sistema que parece simples por fora e esconde um problema enorme por dentro, explicado do jeito que nenhum outro canal explica. Até o próximo!